Boa noite, está no ar a edição número 87 do programa O Parlamento, que traz o retrato das atividades desenvolvidas pela Assembleia Nacional. Transmitido quinzenalmente na televisão pública de Angola, o programa O Parlamento é inteiramente produzido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Por isso, mantenha-se aí e acompanhe o desenvolvimento das matérias que preparamos para si. O grupo de mulheres parlamentares é constituído por todas as deputadas em efetividade de funções no Parlamento. Tem como principal objetivo garantir a promoção da mulher e a adoção de mecanismos institucionais para tratamento das questões relacionadas à igualdade de género. Nesta quarta legislatura, a nova direção do Grupo de Mulheres Parlamentares garante que vai trabalhar mais em prol da defesa dos direitos da mulher. Confira. A nova presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, a deputada Luísa Damião, garantiu que ao longo da presente legislatura vai reforçar o papel do grupo em prol dos principais problemas que afetam a mulher angolana. Nós pretendemos tratar dos problemas que afetam as mulheres em todo o país. Estamos a falar especificamente da violência doméstica, a gravidez precoce, a educação das mulheres para a saúde reprodutiva. São vários os temas que são comuns e que assolam as mulheres, que nós vamos tratar de prestar o nosso contributo, dar o nosso apoio. A deputada, que falava no ato de passagem de pastas, afirmou que vai dar continuidade ao trabalho iniciado pela anterior direção do Grupo de Mulheres Parlamentares, encabeçada pela deputada Cândida Celeste. Queremos continuar a contar com o seu apoio, vamos nos valer da vossa valiosa experiência para continuarmos então a trabalhar de Cabinda ao Cunene. Já a presidente cessante do Grupo de Mulheres Parlamentares, a deputada Cândida Celeste da Silva, mostrou-se disponível em colaborar com a atual direção do grupo, visando alcançar os objetivos traçados. Nós continuamos consigo, estamos aqui como deputadas de continuidade, vamos trabalhar juntas. Onde tiver dúvida, onde pudermos ajudar, junto ao secretariado estaremos prontas a ajudar. Passagem de pastas do Grupo de Mulheres Parlamentares, testemunhado por atuais membros da direção. A primeira reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da quarta legislatura, realizada ontem, dia 14, inscreveu na sua agenda a discussão e votação do projeto de resolução que aprova a prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão Eventual, bem como a apresentação do seu relatório. A Comissão Eventual requereu ao plenário, nos termos do número 2 do artigo número 81 do Regimento da Assembleia Nacional, a prorrogação do prazo que inicialmente havia sido fixado, de modo a concluir a missão para a qual foi criada. Refira-se que, por um período de 20 dias, a Comissão Eventual continua com o processo de apreciação dos mandatos dos deputados. É designado para ocupar o cargo de vice-presidente da Comissão Eventual o deputado Vigílio Tiova. As 10 comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional, para além de terem novas denominações, agora já têm a nominação e numeração de deputados que constituem as mesmas. A composição das comissões da Assembleia Nacional foi aprovada pelos parlamentares durante a reunião plenária realizada ontem. Coube aos grupos parlamentares e representações parlamentares de partidos políticos apresentarem as propostas. Na próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, a Assembleia Nacional irá apreciar a proposta de lei sobre a atualização da pauta aduaneira harmonizada em sede da segunda reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da quarta legislatura. Saiba agora quais as vantagens do referido diploma. Depois da auscultação pública levada a cabo até maio último, a proposta legislativa proveniente do Executivo sobre a pauta aduaneira versão 2017 do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas chega ao Parlamento. Com 133 artigos, a proposta de lei que autoriza o Presidente da República a legislar sobre a atualização da pauta aduaneira harmonizada será submetida a discussão e votação na generalidade do plenário da Assembleia Nacional no próximo dia 17 de novembro. A iniciativa do titular de poder do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, ao solicitar à Assembleia Nacional
no âmbito das suas responsabilidades legislativas, autorização para legislar nesse domínio, com foco fundamental a um alinhamento com as práticas internacionais, e isto é importante, mas acima de tudo para que ajustemos o ambiente macroeconómico de Angola à realidade da pauta aduaneira. Destacar a questão do imposto de consumo relativamente à produção nacional, para que o que se produzir em Angola não seja a preços proibitivos, mas que possam permitir maior estabilidade, e também devem ser adotadas medidas no sentido de, no âmbito das importações, podermos proteger a economia nacional, lá onde hoje já somos autossuficientes, e noutros setores que, com a necessária proteção, possam também nos permitir caminhar mais rapidamente. E a nossa realidade remete-nos, por um lado, à proteção da economia nacional, do setor real da economia, para que o país não perca recursos, transformando-se apenas em importador. Nós precisamos de gerar riqueza interna e, acima de tudo, transformar a riqueza interna para que possamos competir no mercado internacional, também incrementando as exportações e trabalharmos no sentido de protegermos a nossa economia. E esse é um direito de cidadania. No quadro das linhas orientadoras para as taxas dos direitos de importação e imposto de consumo, a pauta 2017 propõe o agravamento de algumas mercadorias para a arrecadação de receitas e a proteção do setor produtivo nacional, com realce para o setor da agricultura. A administração parlamentar nesta quarta legislatura propõe imprimir nova dinâmica aos serviços prestados pelas suas unidades orgânicas. Por isso mesmo, num ato testemunhado por diretores, chefes de divisão e de serviços das distintas unidades orgânicas, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, conferiu posse a novos responsáveis para cargos de direção e chefia. Acompanhe. Com o objetivo de impulsionar maior dinâmica às unidades orgânicas que compõem a administração parlamentar, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, conferiu posse a novos responsáveis para cargos de direção e chefia. Trata-se de Pedro Ricardo Luvambano, nomeado para diretor do gabinete do secretário-geral. Sachimuma Severino Capuço assume a direção de apoio às províncias. Engrácia Maria Pitra Neto, a direção de documentação e informação. Maria Teresa Inglês Gomes é designada chefe do Arquivo Histórico Parlamentar, e Isabel de Fátima Fonseca Fula, nomeada para exercer as funções de chefe de serviço da Divisão de Administração do Palácio da Assembleia Nacional. Na ocasião, Pedro Agostinho de Neri ressaltou que as unidades orgânicas têm de ser mais proativas. Vós sabeis que os serviços de administração parlamentar são serviços que exigem de nós, realmente, muita responsabilidade. Exigem de nós muita proatividade. Exigem de nós, digamos, espírito de equipa. A nossa administração, ao nível da Assembleia Nacional, tem que ser uma administração dinâmica, uma administração proativa, uma administração que dê respostas aos desafios que nos são colocados. Por sua vez, os recém-impulsados prestaram juramento nos seguintes moldes. Juro pela minha honra ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defendendo os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. Testemunharam o ato de tomada de posse diretores, chefes de divisão e de serviços de distintas unidades orgânicas da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional.
E ainda sobre as unidades orgânicas que compõem a Secretaria-Geral do Parlamento, trazemos para si uma matéria sobre o funcionamento e composição das unidades orgânicas que constituem a administração parlamentar. São 10 as unidades orgânicas que compõem a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional, o órgão que tem como missão dar suporte técnico e administrativo ao Parlamento. Hoje, dar-lhe-emos a conhecer 3 destas unidades, começando pela Direção de Apoio Parlamentar, que é responsável por coordenar e organizar todo o processo legislativo. A principal atribuição da DAP é o apoio que faz a Mesa da Assembleia Nacional. O apoio mais direcionado ao processo legislativo, às atas, aos diários e apoio ao plenário. A DAP tem 4 subunidades orgânicas. Tem a divisão de secretariado das comissões, a divisão de apoio ao plenário, a divisão de apoio ao deputado e a divisão de redação e apoio audiovisual. Nós temos 2 tipos de diários. Temos o diário primeira série e o diário segunda série. O diário primeira série é o relato de tudo o que se passa nas reuniões plenárias, quer seja ordinária, extraordinária e solenes. O diário segunda série é a publicação dos documentos que são discutidos e aprovados nessas reuniões plenárias. A Assembleia Nacional conta também com um gabinete de estudos parlamentares. A técnica Idália Amado explica-nos as atribuições deste gabinete. A nossa assistência nas comissões de trabalho consiste na emissão e elaboração de pareceres, relatores pareceres, informações de cariz técnicos, estudos e pesquisas solicitados pela direção das comissões. O GEP também emite pareceres quando solicitados pela Secretaria-Geral ou, conforme no princípio eu disse, pelos órgãos da Assembleia Nacional. A Direção de Recursos Humanos, responsável pela gestão dos quadros da instituição, é outra unidade orgânica que faz parte da composição da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional. A Direção de Recursos Humanos é a unidade orgânica encarregue da gestão do pessoal da Assembleia Nacional. Ela compreende 2 subunidades orgânicas, a Divisão de Gestão de Carreiras e Formação e a Divisão de Gestão de Remunerações e Ação Social. Bem, as atribuições da Direção de Recursos Humanos estão plasmadas no artigo 46º da Lei 4/10, de 31 de março, Lei Orgânica da Assembleia Nacional. Bem, as atribuições da Direção de Recursos Humanos são organizar e manter atualizado o processo individual dos funcionários e agentes parlamentares, proceder o levantamento das necessidades de formação e propor o plano anual de formação. Integram igualmente a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional, a Direção de Administração e Finanças, a Direção de Documentação e Informação, DDI, a Direção de Apoio às Províncias, a Direção de Relações Públicas, Protocolo e Relações Internacionais, o Gabinete de Comunicação e Imagem, o Gabinete de Assessoria Jurídica, bem como o Centro de Informática. Mas as suas competências e atribuições dar-lhe-emos a conhecer na próxima edição. Absolutamente soberano em suas decisões e composto somente por deputados, o plenário é um dos 4 órgãos que compõem a Assembleia Nacional. E é exatamente sobre este importante órgão do Parlamento que iremos falar hoje na nossa rubrica A Voz do Cidadão. A nossa rubrica de hoje traz como tema o plenário e as suas funções. O que sabe o cidadão sobre este órgão que faz parte da composição da Assembleia Nacional? A nossa equipa de reportagem foi à rua conferir. O plenário é a Assembleia Nacional de um país. O plenário não é mais do que o lugar onde os partidos ou os representantes políticos vão discutir os interesses do povo, de uma forma geral. Dentro do plenário tratam-se assuntos de interesses do Estado e do povo, como a aprovação de leis e decretos-leis.
Sabe quem representa o plenário durante uma reunião plenária? Os deputados das respectivas bancadas parlamentares, na qual podem-se fazer presentes o presidente da Assembleia Nacional, que no caso é o Fernando da Piedade, e também pode-se fazer presente no caso dele não poder comparecer, poderá ser substituído pela vice-presidente, que é Joana de Lima, ou então o segundo vice-presidente será o Egino Carneiro. Quem representa o plenário durante uma sessão plenária é o presidente, que é o Fernando Dias dos Santos, presidente da Assembleia Nacional. Quem representa o plenário é o presidente da Assembleia, que é o Fernando da Piedade Dias dos Santos, e os vice-presidentes. Já teve a oportunidade de assistir a alguma sessão plenária? Infelizmente não, apesar de ser triste na qualidade de estudante de Direito, mas gostaria muito de poder um dia ter esta oportunidade. Sei que as sessões são abertas ao público e aconselho a quem tiver a possibilidade ou a oportunidade de lá estar, não hesitar. Nunca tive a oportunidade, mas eu gostaria de poder assistir um dia. Infelizmente nunca tive essa oportunidade, mas almejo essa oportunidade um dia, uma vez que é de tanto interesse o que se discute no plenário e é os interesses do povo que está em jogo. Melhores esclarecimentos sobre o tema serão dados pela deputada Miraldina Olga Jamba, terceira secretária de mesa da Assembleia Nacional. A sua atenção. O plenário é o órgão supremo, soberano da Assembleia Nacional, para o exercício das funções representativas, político-legislativa e do controlo e fiscalização. Integra a totalidade dos deputados em efetividade de funções. Um deputado, quando renuncia o seu partido de origem, perde o mandato. Quando perde o mandato, não pode participar da reunião plenária, porque nessa altura é considerada uma pessoa estranha, portanto, à sessão plenária. Quanto ao funcionamento, o plenário começa por verificar os lugares na sala de reuniões. Os deputados tomam lugar na sala, conforme o número de assentos, na Assembleia Nacional, pela forma acordada entre o presidente da Assembleia e os representantes dos partidos políticos e coligação de partidos políticos. De modo que os da mesma formação partidária devem ficar na mesma bancada ou fila e assim sejam facilmente identificáveis. Para que se realize uma reunião plenária, de princípio, é necessário que esteja 1/5 dos deputados na sala da Assembleia Nacional. Para designarmos de reunião plenária, não pode ser realizada fora da Assembleia Nacional. Tem de ser necessariamente na Assembleia Nacional, só assim é que podemos considerar de reunião plenária. As deliberações da Assembleia Nacional são tomadas por maioria absoluta dos deputados presentes, desde que superior a mais de metade dos deputados em efetividade de funções, salvo quando a Constituição e a lei estabelecem outras regras de deliberações, segundo o artigo 155. Podem assistir às reuniões plenárias, portanto, os deputados e o pessoal de serviço, e também os convidados, sempre que Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional, convide algumas entidades a estarem presentes. Os nossos cidadãos, sempre que puderem, podem assistir às sessões plenárias. Portanto, desde que solicite, portanto, a Assembleia Nacional para poder ter uma identificação e ter acesso à sala. E nós convidamos mesmo os nossos cidadãos, sempre que puderem, podem assistir às sessões plenárias. E por hoje é tudo. De recordar que é já nesta sexta-feira, dia 17, que os parlamentares estarão reunidos naquela que será a segunda reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da quarta legislatura. Regressamos daqui a 15 dias para retratar-lhe a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Não se esqueça de atualizar-se, mantendo contacto diário com a nossa página de internet oficial parlamento.ao, onde terá acesso a vídeos,
fotografias, notícias exclusivas sobre as atividades realizadas pelo Parlamento. Damos ainda a conhecer que as reuniões plenárias são de caráter público, podendo o cidadão ter acesso às mesmas. Lembre-se também que o nosso programa de rádio vai ao ar quinzenalmente às quintas-feiras, logo após o jornal das 8 horas, na Rádio Nacional de Angola. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.